Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata. Na nossa aula hoje de língua portuguesa, nós vamos aprender a construir um texto. É uma aula de produção textual. Vocês sabiam que para produzir um texto, precisamos primeiramente criar um título, ou seja, dar um nome a esse texto, pensar onde e quando irá acontecer esse fato, ou seja, o tempo e o local. Também temos que pensar em quem serão os personagens dessa história, não é mesmo? Também devemos criar uma sequência lógica. Nosso texto deverá ter início, meio e fim. Vamos agora observar o passo a passo para a construção desse texto, ok? Nossa produção textual precisa ter um título, ou seja, um nome dado ao texto. Também precisa ter parágrafos. Todo texto deve iniciar-se com parágrafo. Devemos deixar um espaço de 2 dedos antes do início da frase, não é mesmo? Todo parágrafo é iniciado com letra maiúscula. Isso é muito importante destacar. Cada parágrafo informa uma ideia, ou seja, quando vou mudar de ideia, tenho que mudar de parágrafo. Os parágrafos servem para que as ideias não fiquem desorganizadas. O primeiro parágrafo inicia o texto. Já o último parágrafo, ele conclui o texto, finaliza a ideia ou a história. Atenção com os sinais de pontuação. No final de toda frase e parágrafo, utilizamos o ponto final. Para indicar uma pequena pausa ou separar elementos em uma frase, utilizamos a vírgula. Agora, se vamos indicar a fala de um personagem em um diálogo, utilizamos os 2 pontos e, em seguida, o travessão. Por exemplo, mamãe disse, 2 pontos, travessão na outra linha. Filho, tome cuidado. Para indicar uma pergunta, utilizamos o ponto de interrogação. Agora vamos observar um exemplo de um roteiro de uma história. É o caminho da história. Observem a imagem. Temos uma menina, uma TV, um saco de pipocas, um menino, um fantasma e um grupo de amigos. A partir desses dados, vamos elaborar um texto, ok? Observem que para criar uma história, eu já tenho os personagens, um local onde o fato irá acontecer, já posso criar um título a partir das imagens, o início, meio e fim da história. Vamos ao texto. O fantasma. Era uma vez uma menina chamada Amanda. Ela estava sozinha em casa, assistindo a um filme na televisão e comendo pipoca. Amanda estava muito assustada, porque o filme contava a história de um fantasma que assustava as pessoas. De repente, ela ouve um barulho. Pensando ser um fantasma, a menina larga o balde de pipoca, vai no canto da casa, pega uma vassoura e se prepara para acertá-lo. O barulho continua. Quando ela vai olhar, percebe que não era um fantasma, era um amigo seu que estava escondido tentando lhe pregar uma peça. O seu amigo começou a rir. A menina então fala: "Que susto você me deu! Você quer assistir o filme comigo?" Eles continuaram assistindo ao filme, quando de repente um novo barulho. Amanda e seu amigo se preparam para pegar o fantasma.
mas também não era um fantasma. Eram seus outros amigos que entraram pela porta da casa sem que eles percebessem e se esconderam. Por fim, quando estavam todos sentados assistindo ao filme, um novo barulho. Pensando ser algum amigo escondido, as crianças nem ligam. De repente, surge um fantasma que assusta todo mundo. As crianças saem correndo de medo. O fantasma, então, senta no sofá, pega o balde de pipoca e fica vendo o filme. Agora, voltando ao início da história, ao nosso roteiro, é possível observar que no final da história, o fantasma está sentado no sofá comendo a pipoca das crianças, não é mesmo? Agora vamos analisar o texto que acabamos de ouvir. O fantasma é o título do texto, né? Todo texto deverá ter um título. Observem que o primeiro parágrafo está escrito com letra maiúscula. Agora vamos contar quantos parágrafos tem esse texto. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Nosso texto é formado por 5 parágrafos. Podemos concluir então que a produção de textos é o ato de expor por meio de palavras as nossas ideias sobre determinado assunto, não é mesmo? Saber como escrever um texto é muito importante, porque pessoas que escrevem bons textos conseguem se expressar melhor. Vale lembrar que o hábito da leitura é essencial para se produzir um bom texto. Enquanto estamos lendo, vamos ampliando nosso vocabulário e, consequentemente, nosso universo interpretativo. Ou seja, com o ato da leitura, estamos aumentando nossa capacidade de entender melhor tudo que nos rodeia, não é mesmo? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!